Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos entrar em um dos sistemas de combate mais polêmicos, brutais e misteriosos da luta urbana moderna. Um método criado não para vencer campeonatos, mas para sobreviver ao caos. Estamos falando do KC Fighting Method, o famoso KFM. O sistema que nasceu nas ruas, em ambientes violentos, apertados e imprevisíveis. E a pergunta é: o KC realmente funciona contra múltiplos oponentes? Hoje você vai entender a lógica do KFM, como ele enfrenta grupos, seus pontos fortes, suas limitações reais e por que esse sistema ainda desperta tanta curiosidade no mundo do combate. O KC não surgiu como esporte. Ele nasceu da necessidade de sobreviver em confrontos reais. Enquanto muitas artes marciais foram estruturadas para duelos organizados, o KFM foi pensado para cenários caóticos, ataque surpresa, ambientes apertados, agressões em grupo e pressão psicológica extrema. O conceito central do sistema é simples. Você provavelmente não terá espaço, não terá tempo e não terá regras. Em um cenário desses, técnicas bonitas deixam de importar. O que realmente importa é continuar consciente, agressivo e em movimento. O KC trabalha a ideia de combate urbano de sobrevivência, onde a prioridade não é pontuar golpes ou trocar técnicas refinadas, mas sim continuar funcional mesmo em meio ao caos absoluto. O KC parte de uma ideia muito diferente das artes tradicionais. Ele não busca trocação limpa ou movimentos esteticamente perfeitos. Ele busca sobrevivência imediata. Por isso o sistema trabalha proteção constante da cabeça, pressão ofensiva, curta distância, movimentação agressiva e destruição do ritmo do agressor. No KFM, defesa e ataque praticamente acontecem ao mesmo tempo. A lógica é brutal, mas faz sentido dentro do contexto da violência urbana. Se você apenas se defender contra vários atacantes, eventualmente será cercado. Então o sistema incentiva a reação agressiva para criar espaço, quebrar o psicológico dos agressores e abrir uma rota de fuga. O objetivo não é permanecer lutando por muito tempo, mas sobreviver aos segundos mais perigosos do confronto. A imagem mais famosa do KC é a chamada guarda pensador. Os braços protegem a lateral da cabeça, mandíbula, nuca e têmporas, enquanto os cotovelos funcionam como um escudo compacto. E isso faz muito sentido em confrontos urbanos, porque numa briga real os golpes vêm de ângulos imprevisíveis, muitas vezes sem aviso. Você pode ser atingido sem enxergar, em um espaço curto, cercado de confusão visual, adrenalina e movimentação caótica. O pensador não é uma guarda estética. É uma estrutura de sobrevivência. Ela permite absorver impacto enquanto o praticante continua avançando e pressionando. Talvez esse seja um dos conceitos mais importantes do KC, não parar sob pressão. Enquanto muitos congelam ou recuam em pânico, o sistema tenta ensinar o praticante a continuar se movendo mesmo em situações extremamente agressivas. Como o KC lida com múltiplos oponentes? Aqui está o ponto mais interessante do sistema. O KC entende uma verdade dura. Lutar contra vários oponentes é extremamente perigoso. Não existe romantização dentro dessa lógica. O KFM não parte da fantasia de derrotar 5 pessoas como nos filmes. Pelo contrário, o sistema assume desde o início que o praticante estará em desvantagem física, emocional e posicional. E justamente por isso ele tenta aumentar suas chances através de princípios táticos simples, diretos e agressivos. O primeiro deles é a movimentação constante. O praticante não deve ficar parado em hipótese alguma. Em confrontos com múltiplos agressores, ficar estático significa permitir cercamento. E quando isso acontece, as chances de sobrevivência despencam. Por isso o KC trabalha deslocamentos curtos, explosivos e contínuos, tentando circular, mudar ângulo e alinhar os atacantes em uma única linha. O objetivo é impedir que todos consigam atacar ao mesmo tempo. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre combate esportivo e sobrevivência urbana. Em uma luta comum você pode controlar distância e ritmo. Contra vários oponentes, o cenário muda completamente. Existe pressão vindo de todos os lados, visão limitada, estímulos simultâneos e ameaça constante de ataques cegos. O KFM também enfatiza muito a consciência espacial. O praticante aprende a observar saídas, obstáculos, paredes, corredores e qualquer elemento do ambiente que possa limitar os ângulos dos agressores. Em vez de permanecer no centro do caos, ele tenta usar o espaço de maneira inteligente. Um corredor estreito, por exemplo, pode impedir que 3 pessoas ataquem juntas. Uma parede pode proteger suas costas temporariamente. Um carro pode servir como barreira para quebrar a movimentação do grupo. Isso mostra como o sistema pensa menos em trocar golpes e mais em manipular o ambiente para sobreviver. Outro ponto central é a pressão agressiva. O KC acredita que, em muitos cenários, defesa passiva simplesmente não funciona. Se o praticante apenas recuar e absorver pressão, os agressores ganham confiança, avançam e começam a dominar psicologicamente a situação. Então o KFM utiliza a agressividade ofensiva como ferramenta de sobrevivência. Cotoveladas, joelhadas, cabeçadas,
Socos curtos e pressão corporal entram justamente nessa lógica. Tudo acontece em distância extremamente curta, quase sufocante. A intenção não é vencer uma troca técnica prolongada, mas gerar choque físico e psicológico suficiente para quebrar o ritmo do ataque. Existe também uma preocupação constante em não travar em um único agressor. Esse é um erro fatal em confrontos múltiplos. Se você fixa atenção em apenas uma pessoa, as outras ganham espaço para atacar pelas laterais ou pelas costas. Por isso o KC trabalha transições rápidas entre alvos, mudanças constantes de direção e ataques explosivos seguidos de reposicionamento imediato. O praticante bate, empurra, muda ângulo e continua se movendo. Tudo dentro de uma lógica quase caótica, mas extremamente funcional para situações urbanas. Talvez a maior força do KC esteja na mentalidade. Porque no combate real, principalmente contra múltiplos oponentes, a batalha psicológica começa antes mesmo do primeiro golpe. O corpo entra em estado de sobrevivência, a adrenalina dispara, a respiração acelera e a percepção muda completamente. É nesse momento que muitas pessoas entram em colapso emocional. Mesmo indivíduos tecnicamente habilidosos podem congelar quando percebem que estão cercados, pressionados ou prestes a sofrer violência real. O KFM tenta preparar o praticante exatamente para esse cenário. O treinamento busca simular estresse, pressão constante, proximidade violenta e sensação de caos. Não é apenas sobre aprender movimentos. É sobre continuar funcional enquanto o cérebro entra em modo de sobrevivência. E isso muda completamente a forma como o sistema trabalha combate. O KC entende que medo não é fraqueza. Medo é uma reação natural do corpo humano diante do perigo. O problema começa quando o medo paralisa. Por isso o treinamento tenta desenvolver adaptação emocional através de intensidade contínua, contato físico constante e pressão psicológica elevada. O praticante aprende a operar mesmo cansado, desorientado e pressionado. Aprende a continuar avançando mesmo quando o instinto natural manda recuar. Outro aspecto importante é a agressividade mental. O KFM trabalha a ideia de quebrar a hesitação. Em confrontos urbanos, frações de segundo fazem diferença. Muitas pessoas perdem completamente a capacidade de reagir porque entram em choque diante da violência. O sistema tenta eliminar essa pausa mental através de respostas explosivas e imediatas. O praticante é condicionado a continuar se movendo, protegendo a cabeça e pressionando mesmo em situações extremamente desconfortáveis. Existe também um fator psicológico ligado à presença física. A pressão agressiva do KC não serve apenas para causar dano. Ela também busca afetar emocionalmente os atacantes. Quando alguém continua avançando mesmo sob pressão intensa, isso pode quebrar momentaneamente o ritmo psicológico do grupo. E em confrontos múltiplos, pequenos segundos de hesitação podem significar a diferença entre escapar ou ser dominado. Agora vem a parte importante. Nenhum sistema é perfeito. E o KC também possui limitações sérias. O KFM não possui um cenário competitivo forte. Por isso, muita gente questiona sua resistência técnica e eficiência contra atletas experientes. Outro ponto importante é que a agressividade sozinha não substitui base técnica. Sem timing, condicionamento, trocação refinada, defesa eficiente e experiência de sparring, o praticante pode colapsar rapidamente. O KC não transforma ninguém em invencível, mas seus conceitos possuem lógica real. Proteger a cabeça, continuar em movimento, usar o ambiente, evitar cercamento, reagir sob pressão e criar oportunidade de fuga são princípios extremamente importantes no combate urbano. Talvez seja exatamente isso que torna o KFM tão fascinante. Ele trabalha o medo mais brutal da violência real, o caos de enfrentar vários agressores ao mesmo tempo. Se você curtiu esse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com quem gosta de artes marciais e combate real. Comente o que você acha do KC contra múltiplos oponentes e se inscreva no canal Mundo Marcial para mais análises profundas sobre luta, estratégia e sobrevivência no combate real. Até o próximo vídeo.